Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Estou muito feliz de estar aqui mais uma semana. Ai, eu amo estar aqui. E bom, continuando o nosso papo profundo da semana passada, porque eu sinto que para alguns tipos energéticos, aliás, para todos eu trouxe, eu não, né? A galera que trouxe coisas pra gente pensar bem. Eu sinto que hoje a gente continua nessa vibe, especialmente porque a gente tá entrando aí, né, na temporada de Escorpião no nosso ano. Eu amo porque é a minha temporada, eu tenho Sol em Escorpião, Plutão em Escorpião, Marte em Escorpião, então assim, ai que delícia. É minha praia, sabe? E não acaso a gente vai se aprofundar, tá? Talvez até cutucar feridas e tudo mais, mas eu sinto que hoje, por exemplo, a gente tá indo para uma direção de sabedoria interna, que talvez seja a direção das próximas semanas, assim, sabe? Sabedoria interna pra gente entender qual é o próximo passo, o que fazer, né? Qual direção seguir. Uma coisa que eu recomendo é que já que a gente tá chegando no fim do mês, lembre de na semana que vem, ou se você tiver tempo já essa semana, rever a primeira leitura do mês de outubro para ver como é que foi o seu mês, como é que anda o seu mês, né? Com relação à energia do mês que eu consegui trazer lá no início. E veja, né, o que foi trabalhado, o que você precisa olhar, como é que tá, etc, o que casou, para você talvez até casar com a leitura de hoje, por exemplo, ou as que vieram depois e tudo fazer mais sentido, né? E também porque daí depois a gente vira o calendário lá no Instagram, lá no dia 1º de novembro, e refletimos sobre as nossas manifestações do mês. Bom, borboleta, vamos falar então aqui o que a sua sabedoria interna tá querendo trabalhar essa semana. A gente tem a carta da regeneração, muito escorpiana, muito escorpiana. Chop Wood, né? Então, a carta da vassourinha aqui. Causa e conflito. 10 de ouro. 10 de ouros? 8 de paus. 10 de ouros e 8 de paus. Bom, borboleta, o que a gente tem aqui então nessas cartinhas, né? Na energia da semana. A gente vai terminar essa leitura com movimento. Então, movimento, as coisas acontecendo, ação e etc. Só que para isso acontecer, você precisa se movimentar já no início da leitura. Então, é como se fosse uma leitura com um movimento inicial e final. E você vai sentir esse movimento de formas diferentes, né? No começo e no final dessa jornada, dessa leitura. Por que eu tô falando? A carta da regeneração, ela traz aqui justamente essa coisa de estar se regenerando por dentro, estar sentindo uma energia nova aí acontecendo dentro de você. E aí a regeneração, ela traz 2 caminhos e veja qual faz sentido para você. Um deles é você retomar algumas coisas que você deixou para trás ou deixou sem conclusão aí no seu caminho e que precisam ser concluídas, sabe? Então, assim, esse processo de regeneração é quase como se o seu corpo falasse assim: bom, você deixou de fazer até aqui, deu uma procrastinada ou simplesmente não fez por outros motivos, mas se você quiser atingir o próximo patamar, né, da sua vida, você precisa fazer isso, você precisa resolver isso na sua vida, você precisa assumir esse compromisso de vez consigo mesmo. Então, talvez para algumas borboletas esse processo de regeneração esteja vindo como uma abertura para você fazer coisas ali, retomar algumas coisas que precisam ser retomadas. Tá? E eu não tô falando sobre você fazer coisa que você não quer fazer, que tá parada lá e você realmente não quer. Não, são coisas que precisam ser feitas para você ir pro próximo passo, sabe?
coisas que você precisa olhar e precisa resolver e precisa agir sobre isso. Por isso o movimento no começo. Então, você tem que fazer, você tem que olhar para isso. Para algumas borboletas, isso é até no sentido de algumas tarefas, algumas coisas que estão ali em aberto, voltarem para você de novo e falar, viu, você vai fazer ou não vai fazer? Vai terminar ou não vai terminar? Certo? Para outras borboletas, a regeneração vem muito no sentido de desapego, porque tem borboleta que talvez esteja apegada com alguma coisa. E é por isso que eu falei assim, veja qual faz sentido para você. Porque às vezes a gente está apegada em uma situação, um curso, uma direção, e esse apego fica ali, tipo, ai, eu preciso fazer isso, é essa direção que vai fazer com que eu chegue em essa tarefa, essa situação que vai fazer com que eu chegue em tal lugar e não sei o que. Só que você não faz, você fica literalmente enrolando. E não porque você é uma enrolona, não, borboleta, não tô te dando chinelada, mas porque às vezes nem é isso mais que você quer fazer e você tá apegada nisso. Então, assim, saiba separar o que tá te fazendo, o que te faz bem que você e precisa ser feito e você não está fazendo, e o que fica só te segurando nas possíveis possibilidades você não tá fazendo, mas também não solta, sabe? Fica pegada naquilo. O que é que tá acontecendo aí? Veja, analise isso de verdade na sua vida, porque enquanto você estiver apegada em situações que você fica ali na rodinha do hamster seguindo e tarará, mas e não segue adiante, você não consegue dar espaço para as coisas que precisam ser feitas. E aí não é à toa que às vezes parece que talvez em alguma área da sua vida você não consegue ver progresso. Porque não tá tendo essa separação. Vamos dizer aí, separação de prioridades, etc. O ponto é, borboleta, que você precisa fazer o que tem que ser feito. Não tem como fugir disso, tá? E você também precisa liberar o que já não faz mais sentido, o que te contrai, o que te diminui, sem dó, mesmo que você tenha gasto dinheiro nisso. Especialmente se você gastou dinheiro nisso. Porque nós, como seres humanos, temos a tendência de, ai, nossa, mas eu, sei lá, comprei tal curso, paguei R$ 2.000, nananã, e eu não consigo terminar, agora não faz mais sentido isso aqui pra mim, mas eu comprei. E aí você nem termina o curso e nem segue pra frente, porque você fica ali remoendo e murmurando sobre essa situação infinitamente. Ai, nananã, mas eu preciso terminar. Borboleta, segue a vida. Enquanto você não solta essas coisas, você não consegue, inclusive, ter tempo para fazer o que precisa ser feito. Entende? É como colocar dois elefantes num lugar que só cabe um. Bom, e aí tô te falando tudo isso porque a gente vai para essa é a energia de ação inicial que precisa ser feita. Você está se regenerando. Você não é a mesma borboleta. Então tá tudo bem você não querer mais as mesmas coisas. E tá tudo bem você ser uma nova borboleta que vai lá e faz o que precisa ser feito e para de procrastinar aquilo que a antiga borboleta não conseguia fazer, sabe? Então, essa ação é importante nesse seu processo de regeneração, porque vai te conectar muito com o seu processo de prosperidade. Quanto mais você fizer essas coisinhas que eu tô te falando, mais você vai se sentir próspera e ver a prosperidade fluir na sua vida do jeito que você realmente gostaria. E aí a gente vai aqui falar dessa carta Chopwood que eu achei muito interessante, muito, 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 que é o seguinte: às vezes a gente tem sonhos lindos, né, maravilhosos. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu quero, sei lá, viajar, ganhar tanto, conquistar tal coisa, comprar isso, reformar aquilo, gastar com dinheiro aqui.
A gente tá ali no mundo dos sonhos e eu amo esse mundo, eu sou a pessoa que vive nesse mundo. Só que só faz sentido a gente estar nesse mundo dos sonhos, nutrindo esses processos de manifestação, se a gente não deixa de lado as coisas do dia a dia. Então, sabe o que eu falei no início da leitura? Vamos fazer o que precisa ser feito? Porque às vezes a gente quer, sei lá, vou dar só um exemplo, sim, bobo assim, né? Simples. Mas, tipo, eu quero comprar o carro X, eu quero viajar para tal lugar, eu quero não sei o que na minha vida. Só que aí a gente é a pessoa que não arruma a própria cama. A gente é a pessoa que não termina o que começou. A gente é a pessoa que não consegue ter compromisso com o nosso corpo, que fica ali rodando de um lado para o outro. É a pessoa que não trabalha a própria segurança e acha que tem que fazer 1000 cursos para ser boa o suficiente. Sabe, borboleta, todos os sonhos que a gente quer de verdade conquistar no nosso coração, de verdade, estão disponíveis para nós. Não tem exceção e não importa o sonho, não importa. Pode ser ter um elefante no seu quintal. Não, se é realmente o que você quer de coração, tá ali disponível para você de alguma forma. Mas enquanto a gente não lidar com o conflito e o caos de arrumar o básico da nossa vida, não tem como a gente acessar esse sonho. Vai parecer que isso está muito distante da gente e que sempre aparece alguma coisa na frente desse sonho. Algum imprevisto, uma insegurança, um problema, uma questão familiar, um endividamento, seja o que for. Enquanto você não fizer o arroz com feijão do seu dia, os seus sonhos vão ficar distantes. Eles vão estar ali no seu campo, mas eles vão estar só no mundo energético e não vão se materializar. Porque para se materializar, a gente precisa ter compromisso antes com a nossa vida. O que então está pedindo isso? Eu sei que isso gera um negócio interno muito desconfortável, sabe? Eu falo isso muito porque, por exemplo, para mim é um grande desafio energético e do dia a dia para mim, um arroz com feijão muito importante que eu não fazia direito na minha vida era cuidar de mim, do meu corpo, me exercitar. Eu sempre gostei de fazer coisas. Então, assim, eu sempre inventava alguma coisa para fazer, mas era, por exemplo, eu me inscrevi um ano na academia, eu ia alguns meses e depois eu ficava desmotivada. Depois eu fiz, acho que eu fiz uns 3 anos, eu fiz boxe, depois eu fui fazer pole dance, depois eu fui fazer pilates. Pilates eu fiquei muitos anos, né? Mas eu fiquei fazendo 2, às vezes 3 vezes na semana. E pro meu corpo nem sempre era suficiente. Eu precisava de mais movimento, porque era 1 horinha de exercício ali e o resto super sedentária. Então nem a minha vida era ativa para compensar os dias que eu não ia no Pilates, por exemplo. Eu furava bastante, sabe, nesse aspecto de cuidar de mim no exercício físico. Até que chegou um momento que eu já estava um pouco acima do meu peso, eu engravidei da minha primeira filha, quase 30 quilos a mais, e no final da gestação eu não me reconhecia. E foi esse carro, eu acho que aí foi a explosão pra mim, porque tipo, eu falei, não dá, eu preciso me comprometer mais comigo nesse aspecto da minha vida. E foi quando eu me comprometi de verdade com isso que eu comecei a realmente honrar o que eu propunha pra mim. Então, se era 3 vezes na semana, eu ia às 3. Depois eu passei para 4, depois eu passei para 5. E eu honro isso já faz 3 anos. E estou me organizando para honrar
depois, né, que a Lily nascer também. E foi muito importante pra mim. Obviamente pro meu físico, porque eu cheguei no físico que eu queria, fiquei muito mais saudável, muito mais disposta, mas também aumentou a minha expansão de consciência, sabe? Porque o exercício não é só sobre saúde, viu, borboleta? Não é só sobre a nossa estética, é sobre expansão de consciência. Eu falo muito isso lá na Monarca. E aí, foi importante eu assumir esse compromisso, que é algo básico. Então, o que é básico na nossa vida? A gente cuidar da nossa casa, a gente arrumar a nossa cama, a gente fazer exercício, a gente comer melhor. Eu tô num trabalho interno de compromisso na questão de alimentação. Então, assim, é algo que eu ainda vejo altos e baixos de vez em quando na minha vida, mas eu tô cada vez mais. Ah, eu preciso olhar pra isso aqui agora, eu preciso. E fazendo, persistindo mesmo. Porque é assim, borboleta. Eu tô te falando tudo isso porque quando você abraçar esse conflito interno, que é até um desconforto de fazer o que precisa ser feito, sabe? Você vai ver os seus sonhos se realizarem mais rápido. Foi o que aconteceu comigo. É o que acontece comigo. Quanto mais eu faço o que precisa ser feito, obviamente que respeitando a minha energia, né? Não tô pedindo para você se exaurir, né? Você vai ver o movimento no final da leitura. De tipo expansão. Nossa, cheguei onde eu quero, eu manifestei aquele carro, manifestei aquela compra. Porque a gente manifestações, borboleta, não é somente sobre trabalhar em cima desse sonho. Não é só sobre a gente ler livros de autoconhecimento, fazer curso de manifestação, vir perguntar para a Estel o que fazer, vir fazer uma consulta comigo, uma sessão comigo. Não é só sobre isso. Isso é parte do processo. Mas parte muito maior e talvez muito mais importante são os compromissos que você assume e honra consigo mesmo. Às vezes é coisa tão simples, sabe? Às vezes é tipo organizar aquele armário que faz meses que tá na zona, sabe? Fazer aquela doação que faz um tempão que você tá para fazer e não faz. Organizar as suas roupas, fazer uma limpa. Comer melhor, fazer exercício, como eu disse, tirar aquele documento que você precisa tirar faz um ano e você não foi ainda resolver pendências, né? Tudo isso ajuda, porque é como se a gente limpasse o campo para o sonho entrar de verdade, né? Sonhos, entre aspas, grandes precisam de mais espaço, certo? Para isso a gente precisa dar espaço para esses sonhos. Então é isso, minha borboleta. Espero muito que tenha feito sentido para você, que essa leitura te ajude de alguma forma. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com você, viu? E a gente vai se falando. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.